Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre ter amigos influentes, amigos populares, que na maioria dos casos acabam sendo amigos ricos também, né? Bom, pessoal, ao longo da minha vida, eu sempre fui uma pessoa humilde, né? Muito humilde, desde que eu nasci sou humilde, só que eu sempre fui uma pessoa muito simpática. Sempre falei oi pra todo mundo, sempre tratei muito bem todo mundo, até mesmo quando eu era criança. Eu era uma criança simpática e isso fez com que eu tivesse bons amigos. Então, desde que eu sou a criança, eu conheci boas pessoas. Era como se essas pessoas quisessem a minha amizade. Então, sim, pessoal, até hoje, todos os amigos que eu tive ao longo dos meus 28 anos foram amigos ricos. Muitos podem pensar, nossa, ela só tem amizade com gente rica, ela é interesseira. Pessoal, primeiro, eram essas pessoas que corriam atrás de mim. Então, olha aí o primeiro ponto. Em nenhum momento eu era oferecida. Em nenhum momento eu me oferecia para ir na casa de ninguém. Pelo contrário, os três melhores amigos que eu tive ao longo da minha vida toda, os três foram pessoas muito ricas, são pessoas ricas até hoje. E assim, eu conquistei eles simplesmente com a minha amizade, com a minha personalidade. Todos esses amigos que eu tinha eram pessoas que, assim, pessoal, eu não precisava fazer esforço para ir até eles. Eram eles que vinham na minha casa, eram eles que ficavam me ligando para marcar alguma coisa. Eu me lembro, a minha primeira amiga, no caso, com 7 anos de idade, mais ou menos, né? A minha primeira amiga rica que eu tive. Essa minha amiga, ela tinha amizade com outras meninas tão ricas quanto ela. Só que assim, na maioria dos casos, essa menina, ela preferia brincar comigo, eu sendo pobre, né? Eu sendo pobre, eu sem ter condições, né? Nem roupa eu não tinha direito. E assim, eu com toda a minha simplicidade, eu morava de aluguel com os meus pais, morava em uma casa super simples, quer dizer, tão simples que, nossa, pessoal, eu passava muito trauma nessa casa, porque a casa era do lado de um pasto, né? E o pasto, vocês sabem, que é aquela grama super alta. O dono também não ligava muito, assim, de cortar a grama. Então, assim, vinha bicho de tudo quanto é jeito lá pra minha casa. Então, eu encontrava aranha nessa casa, eu encontrava rato gigante, tudo gigante, pessoal. Eu encontrava lagartixa, eu encontrava lagarto, tudo que vocês imaginam aí. Então foi uma casa que me causou muito trauma por conta disso, né? Eu era tão pobre que a única casa que minha família, né, conseguia alugar era nessas situações. Só que na frente dessa casa existia uma família rica, né? No caso, a família dessa minha amiga. E assim, pessoal, muitas das vezes a minha amiga deixava o conforto da casa dela para ir lá para minha casa de madeira. Ela amava ficar na minha casa e eu amava ficar na casa dela, né? Olha que engraçado. Eu, por ter sido pobre a minha vida inteira, quando eu chegava na casa dela, a casa dela era um sonho para mim, entende? Eu me sentia muito bem lá na casa dela. Era uma casa grande, confortável, climatizada, decoração de rico mesmo, sabe? Aquela casa com arquitetura. O pai dela era arquiteto, então vocês já imaginam, né? A casa de um arquiteto. E assim, ela tinha tudo que uma pessoa rica tinha, sabe? Todo o conforto.
e ela ainda era uma filha única. Então assim, todo o luxo os pais dela não davam pra ela, né? Porque ela não tinha outros irmãos. Então assim, eu amava ficar na casa dela e ela adorava ficar na minha casa, mesmo a minha casa sendo super simples. E assim começou a nossa amizade, né? As tias dela também eram nossas vizinhas, né? Todo mundo morava de frente ali com a minha casa. E assim, todo mundo meio que se uniu, sabe? A família dela acolheu a minha família com toda a minha simplicidade, né? Com toda a simplicidade da minha família. E assim, sempre convidava a minha família para os eventos da família dela. Réveillon a gente passava lá, Natal a gente passava lá, então eu adorava lá, né? Morei 3 anos apenas nessa cidade de Rolândia, Paraná. Morei 3 anos e assim, foram 3 anos muito bons. Porque lá eu tive boas amizades, né? Amizades que realmente gostavam de mim. Amizades que não julgava a minha pobreza, não julgava a minha simplicidade, sabe? Pessoas que realmente via o nosso coração e não a nossa condição financeira. E aí, pessoal, nesse momento, né, foi quando eu conheci essa minha primeira amiga muito rica. E assim, pessoal, essa menina, ela tinha, né, outras amizades com pessoas ricas também, igual a ela. E assim, eu me lembro que foi uma fase bem engraçada, porque eu também tinha amizade com outras garotas, né? Outras meninas que não era tão rica quanto ela, mas assim, também não era pobre igual eu, sabe? E aí, pessoal, quando eu estava brincando, quando eu chegava do colégio, tinha meio que uma disputa, sabe? Uma queria que eu fosse na casa dela e a outra queria que eu fosse também na casa dela. E aí teve um dia que para ir na casa de uma outra amiga, a minha mãe teve que mentir para essa menina rica, né, no caso, que eu não estava em casa ou que eu tinha ido para algum lugar. Ela só não falou que eu estava brincando com a outra menina, porque as duas meio que não se bicava muito, sabe? E ela meio que sentia ciúme, né, de eu ir brincar com as outras meninas e não brincar com ela. Então assim, pessoal, eu realmente não era eu que ficava correndo atrás, sabe? A menina, ela fazia questão de ter a minha amizade, de ir na minha casa, enfim. Então, aí já se explica o fato de eu não ser interesseira, né? Porque eu não ia na casa de ninguém sem me chamar. Era a menina que ia na minha casa e me chamava pra ir na casa dela. Nunca eu fui na casa dessa menina sem ela me chamar, sabe? Porque mesmo criança, eu já tinha essa sensação de que pelo fato dela ser rica, eu não queria incomodar, sabe? Então eu sempre esperava ela me chamar pra ir na casa dela. E assim eu ia. Então assim, pessoal, parece que eu tinha sangue doce para amigos ricos. Eu tive poucos amigos ao longo da minha vida, mas sempre foram amigos bem de vida. Eu me orgulho disso sim, porque eu sou muito seletiva. Eu nunca me envolvi com coisa errada. Eu nunca fui uma criança jogada na rua, sabe? Então talvez por isso eu atraí bons amigos, boas pessoas, né? Porque eu não era qualquer pessoa também, por mais que eu fosse pobre, né? Pobreza não é defeito. Então assim, mesmo sendo pobre, eu era uma pessoa muito seletiva, né? Eu não ficava em qualquer lugar, não saía de casa para qualquer lugar, enfim. Então isso fez com que eu atraísse bons amigos. E aí, pessoal, depois que eu cresci mais um pouco, eu conheci uma outra amiga, e essa amiga também é de família. Quer dizer, não vou considerar aqui, pessoal, rica, mas assim, pessoas trabalhadoras. Essa minha segunda amiga, eu conheci ela com 17 anos.
ela também tinha 17 anos. Ela veio de São Paulo para a cidade onde eu moro. E assim, o pai dela, ele veio para cá porque ele recebeu uma proposta de trabalho numa empresa de laranja. E aí, ele recebeu uma proposta muito boa, né? No caso, o pai dela ganharia 6 mil reais, mais ou menos, e já ganharia a casa alugada, né? Ou seja, o aluguel da casa ficaria por conta do dono da empresa. Então, assim, o dono da empresa daria um salário de 6 mil reais para ele e ainda pagaria o aluguel de uma casa muito boa, sabe? Era uma casa super grande. O aluguel da casa, acredito que era uns 600 reais, mais ou menos. E ele ganhou isso também do patrão. Aí, como a proposta era muito boa, ele veio morar pra cá com a família. E aí, essa amiga veio, né? E nós estudávamos na mesma sala. Ela sentou perto de mim e ali puxamos amizade. E se passaram, né, alguns anos. Hoje faz 10 anos que eu conheço ela. Nós não estamos muito próximas, mas porque cada uma tem a sua vida, né, sua correria. Mas assim, sempre que a gente se encontra na rua, a gente conversa, né? Então é como se nada tivesse acontecido, né? É como se a gente nunca tivesse se afastado. E aí, essa amiga atualmente, ela tá ganhando em torno de 7 mil reais, entende? Nessa mesma empresa do pai dela, porque ela meio que vai ser sucessora do pai, né? Ela vai ter a mesma profissão que o pai dela quando o pai dela se aposentar. Então ela ganha muito bem. E aí, pessoal, há um tempo também, há 10 anos, há 8 anos mais ou menos, eu também conheço um amigo. Esse amigo é uma pessoa que eu conheço porque eu tenho familiares em comum com ele. Não somos parentes, mas temos familiares em comum. Então, assim, ele já foi vizinho da minha mãe. Minha mãe conhece ele. Enfim, minha mãe conhece a família dele. E a gente é amigo hoje, sabe? E esse meu amigo, ele também é um cara rico, porque ele foi um cara que ele estudou muito, né, na vida dele. E hoje ele tem uma boa profissão. Então esse cara hoje, ele trabalha dentro de um fórum. Ele tem o cargo dentro do fórum, né? E ele ganha aí mais ou menos uns 10 mil reais por mês. Então assim, pessoal, foi uma coisa que eu fui atrás? Não. Em nenhuma dessas amizades eu fui atrás deles. Pelo contrário, Deus colocou no meu caminho e eles gostaram do meu jeito, gostaram da minha personalidade. E assim foi nascendo uma amizade, né, entre nós três. Então assim, por esse lado, o que eu quero dizer com isso, né? Bom, pessoal, que nem sempre as pessoas vão se aproximar de você por interesse. Ou você vai se aproximar de pessoas por interesse, né? Então a moral desse vídeo no meu caso, as pessoas ricas que se aproximaram de mim foram pessoas que gostaram do meu jeito de ser, da minha simplicidade. Eu nunca fui ignorante com ninguém, eu nunca tratei ninguém mal, eu nunca humilhei ninguém, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito enredo, sabe? Ou seja, a comunicação comigo, a pessoa vai falar sobre vários assuntos, modéstia à parte. Eu conheço sobre vários assuntos, então é muito difícil eu ficar sem assunto, sabe? Então talvez seja isso que meus amigos gostam em mim. Eu sou uma pessoa que nunca deixo a conversa morrer, sabe? Eu falo sobre muita coisa e eu tenho um senso de humor, sabe? Então,
a cada 2 palavras que eu falo, a pessoa já tá dando risada, sabe? É uma coisa natural minha. Eu tenho essa leveza, né, na comunicação. A conversa comigo se torna algo muito legal. Então, por isso eu acabo atraindo as pessoas, né? E nesse caso, pessoas ricas. E isso ao longo de toda a minha vida. Em nenhum desses 3 casos eu precisei correr atrás deles. Em nenhum desses 3 casos eu fiquei bajulando eles. Às vezes eu precisava falar algumas verdades para eles e eu falava, entende? Não é porque a pessoa é rica, não é porque a pessoa é minha amiga que eu também vou passar a mão na cabeça dela, sabe? Eu era muito boa conselheira para eles, né? Então talvez por isso eles gostavam da minha amizade, entende? Porque eu era uma pessoa realista, né? Eu tinha o que oferecer para eles também. Eles sim tinham ali a boa vida, podiam sim me proporcionar, enfim, me levar para passear, me levar para casa deles, aonde tinha conforto e tudo mais. Só que eu também tinha o que oferecer para eles, né? Eu era uma amiga muito parceira, aonde os 3 podiam desabafar comigo, podiam falar coisas da vida, sabe? Eles teriam ali uma boa amiga para conversar com eles. Então é isso, pessoal. A minha forma de retribuição, no caso, era essa. Eu era uma boa amiga, sabe? Uma amiga que eles poderiam contar para os momentos bons e para os momentos ruins também. Então, por isso, eles acabavam se atraindo por mim também, sabe? Então é isso, pessoal.